Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fontes de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes. Boa tarde, amigos e amigas, ouvintes da Rádio 9 de Julho. Você está sintonizado no programa das tardes de domingo, Família, Fonte de Amor e Vida. Coordenado pelo Padre Aldo Lima, que todas as semanas nos acompanha, e também com os trabalhos técnicos na mesa de som do nosso amigo Lucas. Damos início ao programa de hoje com o casal Irineu e Terezinha. Você pode participar através do telefone, o DDD 11 3932 1600. Hoje temos a presença da amiga, nossa querida Conceição, que vai lhe atender com toda a atenção que você merece. Também pode ser pelo WhatsApp, o DDD é número 11. O telefone é 983719681. Também pelo e-mail, você pode se comunicar conosco. Você escreve tudo juntinho lá, veja bem. Família, fonte de amor e vida, @radio9dejulho.com.br. Nas redes sociais também é muito fácil, você digita facebook.com/família fonte de amor e vida. Isso você escreve tudo junto. A caixa postal é número 80.115, São Paulo. O CEP é 03195 970. Converse conosco, mande seu pedido de orações, agradecimentos e sugestões. Isso mesmo, você pode sugerir algum tema relacionado à família. Participe. Esse é um programa feito para você. Caros irmãos e irmãs, queremos estar ao seu lado na sua casa, no ambiente de trabalho, no seu carro, para podermos compartilhar a palavra de Deus. Vamos refletir sobre a nossa realidade. Vamos agora, então, juntos rezarmos ao Espírito Santo. Queridos ouvintes, reze aí na sua casa, nos acompanhe, faça esta sintonia na mente e também no coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, boa tarde a todos. Hoje então aqui com a Terezinha e o Irineu, que vocês já conhecem, pelo menos com a voz, né? O Papa Francisco, no dia 19 de março, na solenidade de São José deste ano, lançou um documento, uma exortação apostólica. Veja que exortação é um pouquinho abaixo de encíclica. Depois nós vamos falar um pouquinho desses valores, os documentos do Papa. E sempre os documentos, já falamos aqui um outro dia, os documentos papais, oficiais da igreja, tem um nome, sempre tem um título, né? E o Papa deu o nome de Alegrai-vos e Exultai, por causa do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 12, né? Lá das bem-aventuranças, Jesus disse aos que são perseguidos ou humilhados por causa dele: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Assim tem, este é o título do documento, né? Gaudete et exultate, em latim. No português, alegrai-vos e exultai. Então, Irineu e Terezinha tomaram essa iniciativa, achei importante, para que a gente possa instruir. Esta é a missão do nosso programa, evangelizar as famílias, todos aqueles que nos escutam. Então, muito proveitoso que nós, como é
uma característica do Papa Francisco, sempre com parágrafos muito curtos e pensamentos preciosos, sempre ligando a fé à vida, né? Fazendo essa ligação muito imediata, né? Não tem muita filosofia, né? Vai muito à realidade, às coisas concretas. Então, o tema do documento é Alegrai-vos e exultai, mas um subtítulo que é Chamados à Santidade. Então, é o que nós queremos falar nesta tarde, dando assim essa primeira introdução no programa sobre esse documento e sabendo que no pano de fundo desse documento o Papa quer chamar a humanidade, o mundo de hoje, né? Apesar de tantas contrariedades e tantos pontos contrários a uma vida santa, esta foi a tentativa do Papa, a sugestão do Papa, para que nós procuremos um caminho de santidade, apesar de um mundo remando o contrário a esta proposta de vida. Mas vamos dar a palavra agora a Irineu, para que possa então fazer aí uma base também, uma introdução do caminho que nós iremos percorrer nesta hora de programa. Boa tarde, caríssimos ouvintes, boa tarde, Padre Aldo. É muito importante para nós católicos que a gente conheça os documentos que o Papa escreve. Realmente isso é algo muito importante que às vezes a gente se esquece. Nós precisamos sempre lembrar que a nossa fé, ela não se baseia somente na Bíblia Sagrada como fonte. Ela tem também a tradição que vem lá desde os apóstolos. Os bispos atuais são os sucessores dos apóstolos. E nós também temos o terceiro tripé, que é o terceiro pé, que é do tripé, que é o magistério da igreja. E o documento que o Padre Aldo citou, que nós vamos apresentar em vários programas, através dos vários casais, é um documento que faz parte do magistério da igreja. Portanto, é bom a gente sempre lembrar que é ensino da igreja. Lembramos também que a Igreja Católica é a igreja cristã mais antiga. Sim, isso é o que a história registra. Não é nossa invenção, não é invenção dos católicos. A Igreja Católica é a mais antiga instituição da humanidade. A Igreja Católica é a maior família religiosa do mundo e é também a maior instituição de caridade do planeta. Muitas vezes a gente se esquece. A Igreja Católica administra mais de 115 mil instituições de saúde, de assistência e beneficência em todo o mundo. Tem quase 70 escolas maternais, quase 93 mil escolas primárias e quase 43 mil escolas superiores. Católica, caríssimos ouvintes, significa universal. Às vezes a gente se esquece. Refere-se à totalidade. A Igreja Católica tem um chefe visível, que é o bispo de Roma, que é o Papa, sucessor do apóstolo Pedro. A pregação essencial da nossa igreja, da Igreja Católica, tem por objetivo a conversão à pessoa de Jesus Cristo e também a propagação do reino de Deus. Reino esse que a gente fala, volta e meia nós estamos nos referindo ao reino de Deus. Então, com esse objetivo, a Igreja Católica administra os sacramentos. Nós temos 7 sacramentos e prega o Evangelho de Jesus Cristo. A nossa igreja também é uma igreja atuante. Não é uma igreja assim passiva, é uma igreja que atua neste mundo. Então, toda a orientação que o Papa dá, como o Padre Aldo destacou, com uma linguagem
destituída de alta filosofia, mas uma linguagem direta, uma linguagem que fala do dia a dia, que nos faz refletir sobre as questões atuais, sobre o que faz parte da nossa vida cotidiana. Então, relembrando, né, os bispos são sucessores dos apóstolos e o Papa, então, é o sucessor do apóstolo Pedro. Nós conhecemos a história, sabemos, né? Tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, assim, toda vez que o Papa emite um documento, aliás, todos os pronunciamentos, as homilias do Papa são sempre uma grande preciosidade para nós. E o programa nosso, Família, Fonte de Amor e Vida, tem um foco na família, tem um foco direcionado à família. É por isso mesmo que nós vamos abordar essa exortação do Papa Francisco. Já dissemos e repetimos, a exortação faz parte do magistério da Igreja, ou seja, interessa sim a todos nós. Aliás, interessa a todo mundo, mas especialmente para nós católicos. É um ensino inspirado, dirigido a toda a comunidade católica e serve também de orientação ao povo, ao mundo todo em geral. Por isso que cabe uma explicação sobre os documentos e decretos emitidos pelo Papa. O Padre Aldo já se referiu. Todos são muito importantes, merecem respeito e acatamento. Estes documentos podem tratar, aliás, de vários assuntos doutrinários, disciplinares, governamentais e outros aspectos. Os documentos têm diversos nomes, como bula, encíclica, epístola, breve, constituição, carta e exortação apostólica. Exortação apostólica é documento menos solene do que as encíclicas. Contém instruções e recomendações dirigidas a um determinado grupo de pessoas. O Papa João Paulo II, hoje santo, ele publicou várias exortações apostólicas. Boa tarde, queridos amigos, queridos ouvintes. É muito importante e muito bom a gente falar desses documentos que são de fácil acesso para nós, de fácil entendimento, né? Então, o Papa Francisco já nos deu 3 exortações. A primeira, a alegria do Evangelho, né? Evangelii Gaudium, o anúncio do Evangelho no mundo atual. Foi lá no ano da fé, 2013. A segunda exortação foi Amoris Laetitia, alegria do amor, sobre o amor na família, que nós tratamos aqui, né? Sobre, com os nossos casais e o Padre Aldo, nós abrangemos vários programas tratando desse documento que foi emitido em 2016. E nós temos agora esse terceiro documento, essa terceira exortação apostólica do Papa Francisco, que é a Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai. Foi publicada agora, está bem fresquinha, em março de 2018, né? E essa exortação vai ser aqui trabalhada para vocês nesses nossos programas deste momento na Rádio 9 de Julho, pelos casais que participam, né? E uma curiosidade, né? Essas 3 exortações falam sobre a alegria do Evangelho, a alegria do amor. E agora um convite à alegria e à exaltação, né? Portanto, alegremo-nos e exultemo-nos. Mas o que será que é exultar? Exultar é sentir e manifestar uma alegria muito grande, uma alegria ao extremo. Então, a gente ouve dizer que o Papa Francisco é o Papa da alegria, né? Porque ele sempre nos convida a esta alegria. E a gente não pode ficar discutindo com pessoas de outras confissões religiosas, né? Dizendo que isso não é católico. Nossa igreja não incentiva nenhuma discussão.
E não se pode esquecer os princípios de características da nossa igreja. A nossa igreja é una, santa, católica e apostólica. Ela é una porque tem um só rebanho e um só pastor. Nós reconhecemos a santidade da igreja, até composta por homens, a parte pecadora, né? A universalidade, que é a catolicidade, e a apostólica, porque essa sucessão que o Irineu contou aí, apostólica desde Pedro. E o mais importante é viver bem a nossa fé católica, é ter essa comunhão com o Deus uno e trino, para que a gente possa alcançar bem o que o Papa fala nesta exortação, que é a santidade. Ok, faltou só romana, né? É. Porque o adjetivo aí, claro, a referência à cidade onde está a sede. Ok. Mas nós queremos continuar, esta é uma introdução para os ouvintes se situarem do que nós vamos falar daqui para frente. E um intervalozinho para a gente ir criando aí a nossa comunicação, a nossa ligação. E o Gilberto já pode anunciar que vocês irão apresentar também para os ouvintes um sorteio deste documento, é isto? Isto. Sim, amigos, exatamente. Você pode ligar, a Conceição vai atender todos os chamados, os telefones que vocês fizerem. Como eu já disse lá, né? Aquele número que nós temos aqui no 3932, né? Exatamente. 1600, acho que 3932, não é isso? 1600. Exatamente. Você pode ligar e vai participar do sorteio sobre o chamado à santidade do mundo atual. São 2 livrinhos e é importante que a gente reflita. É oportunidade de crescimento na fé e no entendimento também da nossa doutrina. Então contamos com a sua participação. Ok, tem uma música para a gente entrar numa barca, é isto? Nós temos que entrar nessa barca de Jesus porque ele está nos convidando, né? Que é o caminho da santidade. Nós vamos ouvir a barca, essa oração musicada muito bonita com Eugênio Jorge. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Pronunciaste meu nome.
Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Muito bem, 3h22. WTR Empreendimentos. Se você precisa de um imóvel comercial ou residencial no bairro da Moca ou região, procure a WTR Empreendimentos e fale com o Vanderlei. Ele vai te oferecer as melhores opções de acordo com as suas necessidades. Ligue para o número DDD 11, telefone 2796-5776. Marque esse nome, WTR, e fale com o Vanderlei. E veja bem, também os supermercados você não pode esquecer. Davó Supermercados. Há mais de 30 anos servindo com responsabilidade toda a zona leste da capital. Alto Tietê, Taboão da Serra e São Bernardo do Campo, sempre com os melhores produtos e ofertas. Para saber qual Davó fica mais perto de você, é bem fácil. Digite www.davó.com.br. Davó, o supermercado de toda a família. A ouvinte Osmária da Vila Rio Branco já ligou para nós e também pediu orações ao Padre Aldo e a todos nós. Também já ligou a dona Estela Ladeia, é isso, né? Lá do Jardim Ondina. Ela pede oração pela irmã Verbena, que está muito doente, segundo a dona Estela. Também o Júlio César é lá de Petrópolis. Obrigado pela audiência, Júlio César. Ele pede oração por ele mesmo, pela família e pedindo cura, saúde, proteção, libertação e prosperidade. Maria das Dores Rodrigues Vantini, também acho que por intenção dela, né? Muito obrigado pela audiência. Queridos ouvintes, então agora um passo mais adiante, estamos falando desse chamado à santidade, vamos tentar aqui compreender qual que é o objetivo do Papa ao tratar deste assunto, deste tema. A santidade que significa simplesmente atos, tem muita gente que sobe aos altares através de atos heróicos, né? Através do martírio, por exemplo, ou porque tiveram uma vida modelar assim super, né, fora um pouco da nossa vida cotidiana. E nós vamos verificando passo a passo neste documento que a santidade é construída, pode ser construída na vida cotidiana, na sua vida de mulher, de esposa, de homem, de marido, profissional, liberal, ou nos grandes centros urbanos ou rural, onde você estiver, onde a sua existência estiver ali organizada, a propósito que você, com pouco recurso ou muitos recursos, você possa construir sua vida espiritual, o seu caminho de santidade com os valores cristãos no fiel seguimento de Jesus Cristo. Então nós vamos olhar esse documento vendo que o Papa vai olhando o cotidiano e mostrando como é que esta santidade ela pode ser construída, ela pode ser colocada em pauta na vida cotidiana. Vamos então, Irineu, dar este passo aí olhando diretamente depois desta explanação do valor de um documento papal para a nossa vida, para a construção do conteúdo da nossa vida de fé. Pois é, queridos ouvintes, para isso, nada melhor do que recorrer às palavras do próprio Papa Francisco, que ele explica na exortação o objetivo que ele teve ao escrevê-la. Ele esclarece no item 2 que a exortação não é um trabalho profundo sobre a santidade, com muitas definições e análises sobre os meios de santificação. Mas, agora eu abro aspas para as palavras do documento. O meu objetivo é humilde, fazer ressoar mais uma vez a chamada à santidade, procurando encarná-la no contexto atual, com os seus riscos, desafios e oportunidades, porque o Senhor escolheu cada um de nós para ser santo e irrepreensível na sua presença, no amor. Citação de Efésios 1:4. Fecho aspas.
a gente percebe que é essa fala do Papa, ela é muito atual. O Papa faz essa exortação à santidade considerando a complexidade, a dificuldade, as circunstâncias todas do mundo atual, que apresenta-se muitos riscos, muitos desafios e oportunidades de toda ordem. E é nesse contexto confuso, nesse contexto atribulado, que se insere a família. Sim, a família que sofre toda sorte de ataques o tempo todo. E a gente não pode entrar nessa onda de destruição da família. A gente não pode ficar concordando, a gente não pode ficar em silêncio. Esse clima todo de desconsideração dos valores cristãos e da liberdade generalizada que despreza a família como instituição sagrada. Liberdade é um alto valor, é um grande valor, mas não pode ser usada essa liberdade para desprezo da família. Nós precisamos contestar, nós precisamos mostrar a nossa discordância sempre que a gente presenciar esses ataques. Nós precisamos dar um basta. O Papa adverte sobre aquilo que às vezes a gente se esquece. Deus nos escolheu a cada um de nós para que sejamos santos e irrepreensíveis na presença dele, isto é, no amor. Sim, Deus é amor. Onde ele se faz presente, reina o amor. Já dizia o evangelista João, e a família é o lar onde habita Deus, é o território sagrado, onde a gente pode viver o amor da forma mais completa. Pode até parecer fora de moda qualquer palavra de exortação, de chamamento à santidade, que é o objetivo deste documento. Mas uma leitura assim atenta do documento, dessa exortação, vai fazer com que a gente entenda que não se está a exigir algo que seja inalcançável, como o Padre Aldo ressaltou no início. Aquela vida impecável, aquela vida ou uma vida de martírio. Nada que seja algo impossível ao homem e à mulher. A vocação do cristão é a santidade. A gente sempre precisa ter consciência desta grande verdade. A nossa vocação é a santidade, seja pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, sobrinho, sobrinha, seja qualquer membro da família biológica, da família alargada e da família paroquial. Todos são chamados a ser santos. Deus é santo e nos quer também santos. Não é preciso almejar a glória dos altares. Aliás, nenhum santo ficou almejando a glória dos altares. Eles foram elevados a essa condição pela vida toda dedicada, sem sombra de dúvida, não dedicada a si, mas dedicada ao próximo, por amor a Cristo. Por mais bonita que seja a obra humana, ela não será motivo de canonização. O que leva à canonização é a entrega da sua vida por Cristo em Cristo. É esse o ponto importante para a pessoa ser considerada santa na Igreja Católica. Nem essa questão de alguns milagres, não, nem precisa ser, inclusive, martirizado. Nós vamos perceber pelo documento, como o Padre Aldo citou, a santidade no dia a dia, nas coisas simples, nas 24 horas do dia da nossa vida. Inclusive, Irineu, nós já tocamos aqui de alguma forma, recordando santas e santos, né? Que construíram a sua vida de santidade de um modo assim tão restrito, né? Se a gente lembrar Santa Teresinha, tem toda uma filosofia, toda uma impostação na construção do seu caminho espiritual nas coisas muito pequenas, nos afazeres pequenos.
Veja, Santa Mônica, já tratamos aqui um outro dia. É uma mãe de família que construiu sua vida de santidade numa relação no bojo de uma família, assim dizendo. Santa Rita, outra santa que nós acabamos de celebrar no dia 22 de maio, com toda uma história de família, assim, muito, quase que uma heroína no sentido de enfrentar os desafios da família. Antes da gente entrar aqui sobre a inspiração do título desse documento, recordar, porque às vezes nós estamos assim, em nome da misericórdia, em nome da acolhida, em nome de uma, entre aspas, da política, assim, da boa vizinhança, ou para não magoar. Então a gente acaba não sendo profeta. Então a verdade do Evangelho não pode ser encoberta, e os valores, eles não devem ser simplesmente negados quando nós estamos diante de uma situação que é diferente. Quando Irineu recordava que os valores são inegociáveis, né, da família, do matrimônio, e é isso que nós devemos defender, e esta é a meta desse programa. O problema é que às vezes porque nós, claro, é também nosso dever acolher aqueles que tiveram uma experiência fracassada no matrimônio, aqueles e aquelas cujo flagelo da separação bateram a porta, e às vezes a gente escuta certos discursos na nossa igreja, assim um pouquinho de ficar na retaguarda, de se a gente tratar deste assunto pode magoar quem teve seu casamento arruinado. Não! Nós temos que falar bem do matrimônio, valorizar o matrimônio. É o matrimônio que a igreja quer, é que as pessoas se liguem através dos laços do matrimônio. Paciência, se o seu matrimônio, ele por acaso não deu certo. A igreja, aliás, o Papa Francisco é um grande evangelizador nesse sentido, de dizer, acolhemos. Do jeito que você estiver, nós queremos te acolher. No cotidiano da vida da igreja, nós vamos olhar direitinho onde você será acolhida, mas não podemos negar aqueles valores, né? Então, a santidade que é construída dentro da vida da família, no matrimônio, santidade também que pode ser construída se você por acaso se separou, você não é chamada, não está renegada a vida santa. Mas vamos aqui, recordando este ponto importante, uma das bases do nosso programa, que é promover a vida sacramental, matrimonial. Nós estamos falando de família, é claro. Nós queremos voltar, Terezinha, que inspiração é esta, que bem-aventurança é esta que o Papa vai buscar lá em São Mateus. Mas, Padre Aldo, Terezinha, deixa só corrigir um equívoco. Eu disse, né, que nenhum santo ficou almejando a santidade. E agora eu estou me lembrando a vida, né? Os poemas de Santa Teresinha, que eu tanto prezo. Ela dizia num poema muito bonito: eu desejo ser santa, sempre desejei ser santa, porque mesmo que não caiba, né? Vamos dizer, não cabe no altar somente rosas e lírios. Pode caber também, deve ter um pedacinho, um pouquinho para mim, que eu sou uma simples margarida. Então, estou corrigindo a colocação que eu fiz. Santa Teresinha sempre almejou, sim, a santidade. Aliás, por isso que morreu novinha. E eu fiquei, assim, muito feliz com esse documento do Papa, porque eu percebi que eu também posso chegar a ser santa. Eu achava, quando eu vi aqueles santos, né, aquelas imagens grandes na igreja, Santo Antônio, aqueles santos, né, majestosos, São Judas, grandes. Eu pensava, meu Deus, só eles, né? Mas não, gente, o Papa vem nos dar esse anúncio de alegria, que nós também podemos ser santos na nossa vida, na nossa família, naquilo que nós fazemos, no nosso trabalho, no dia a dia. Você que está cuidando do marido doente na cama, você que tem um filho alcoólatra ou drogado, que passa por tantas necessidades, você também pode ser santo. Todos nós podemos ser santos. Isso é muito bom, né?
E ele começa o capítulo 1, o chamado à santidade, né? E ele fala que os santos também nos encorajam. Então, no início da exortação, vem a recomendação de Jesus aos que são perseguidos e humilhados por causa dele. E o Papa diz assim, eu vou ler para ser bem fidedigna. O Senhor pede tudo e, em troca, oferece a vida verdadeira, a felicidade para a qual fomos criados. Quer-nos santos e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. Com efeito, a chamada à santidade está patente de várias maneiras. Desde as primeiras páginas da Bíblia, a Abrão, o Senhor propô-la nestes termos: anda na minha presença e sê perfeito. Esse anda na minha presença e ser perfeito é lá em Gênesis 17, né? Então são palavras fortes que vêm chamar a nossa atenção e nos tirar daquele comodismo. Ele lembra que todos fomos criados para a felicidade. É isso que Deus quer de nós. Porque ele pôde oferecer a verdadeira vida, ofereceu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus falou, né? E muitas vezes em nosso dia a dia, qualquer ambiente que a gente esteja, no trabalho, na rua, no bar, mesmo com a família, a gente se esquece dessa verdade. E parece que a gente se acomoda a vida de mentira e falsidade, principalmente na família, muitas vezes, né? E o alerta é vigoroso. A gente não pode aceitar. Nós não podemos nos conformar com a mediocridade, com a superficialidade das coisas, com a indecisão que muitas vezes chega até nós. Nós precisamos agir para desfrutar essa vida elevada e fecunda que Deus quer de nós. Se tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, é preciso que os cristãos, essas pessoas de boa vontade, eu, vocês, quantos aí, não se acovardem diante das dificuldades e reajam com fé e força sempre. Recordando aí o que dizia Terezinha, né, destas situações da vida humana, que de fato retratam o caminho de santidade, né? A esposa fiel, né, que assume aquela parte do matrimônio, né, na alegria e na tristeza, né, na saúde e na doença. E a gente vê de fato pessoas santas, né? Só caminhar um pouquinho, sair um pouquinho do nosso cafofo, né? Só ir começar a visitar o povo, que você vai percebendo quanta gente resignada, quanta gente que tem sua vida ali entregue, né? Derretida, né? Em cima de uma causa, do cuidado de um familiar. Às vezes um filho, né? Um filho que nasce com um problema crônico de saúde, né? E a gente encontra já pais e mães ali, nem precisa, digo aqui em público, sem nenhum medo de ser reprovado pelos meus superiores, né? Essas pessoas, não haverá necessidade nenhuma de processo de canonização, beatificação, servo de Deus, instaura o processo, não. Já são santas. É só sair um pouquinho do nosso escritório, quem sabe da nossa sacristia, e você vai encontrar que são gente assim abnegadas, que vive já a santidade porque Deus de alguma forma a conduziu para aquela situação. Pais e mães que levam, né, essa cruz, às vezes até a sepultura, né? Enterram os seus queridos e cuidaram com muita valentia, né? Então, santidade também é isto. Nós queremos ouvir uma canção diferente, porque tem um moço que está em pauta, este Zé Cabaleiro. Mas não vai ser com ele, não. Ai, que pena, porque a voz é muito boa, né? Vai ser com o Padre Zezinho. Nós vamos ouvir aquele chamado à vocação que Deus faz para todos nós.
voz do vento, chamando sem cessar. Se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, de paz, de pão e de Deus. A decisão é tua, a decisão é tua. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Amigos ouvintes, vamos lembrar que vai ser sorteado dois livros da exortação apostólica do Papa Francisco, chamado A Santidade do Mundo Atual. 2 sorteios para hoje, portanto participe. Faça como a Dona Maria do Carmo Grego, lá de Guarulhos. Ela ligou para nós e pede oração pela paz pelo mundo. Tá muito bem, Dona Maria, realmente, e pelo nosso Brasil. Também o Manuel Israel, lá de Carapicuíba. Ele pede saúde para toda a família, dele próprio e por todos aqui da rádio. Obrigado, Manuel, muito obrigado mesmo. E Dona Maria dos Santos Silva, do Parque Edu Chaves, da paróquia, acho que Nossa Senhora Aparecida, não é isso? Ela pede por toda a família, pelo nosso Brasil, e também lembra do Frei Damião. Célio Aparecido Oliveira, do Jardim Eledi, da paróquia São Francisco de Assis. Ele pede por toda a família e por todos da Rádio 9 de Julho. Muito bom, muito obrigado pela lembrança de vocês. E também está nos acompanhando aqui pelo WhatsApp. Nós temos aqui um telefone 2635 que manda uma mensagem, mas não tem o nome da pessoa. O senhor Geraldo Geraldo, lá da freguesia do Ó, ele manda uma mensagem e diz que só tem a agradecer, deseja que um bom dia, né, e também uma boa tarde, pede oração para o início do mês de junho, um mês de festas, né, festas juninas, Santo Antônio, São João, São Pedro, e também o nosso querido amigo que está aqui sempre conosco, o Paulo e a Rosana, dando aqui o apoio para todos nós. Obrigado, muito obrigado. Muito bem, caros ouvintes, queremos continuar aqui os chamados à santidade. Você também é chamada à santidade na condição que você se encontra. De repente é uma condição de muito pecado, converta-se, confesse-se, procure uma confissão, procure confessar-se e pode começar tudo do zero, né? Comece de novo, recomece. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo.
Então vamos agora aqui um pouquinho sobre o capítulo que diz a chamada à santidade. E o Papa Francisco começa o capítulo, né, com um subtítulo. Ele diz assim: os santos que nos encorajam e acompanham. Ele usa trechos da carta aos Hebreus e falando de várias testemunhas que servem de modelo e nos incentivam a correr com perseverança a essa prova que nos é proposta. Ele cita Abraão, Sara, Moisés e outros, né? Mas, sobretudo, nós somos convidados a reconhecer que nós somos circundados de tal nuvem de testemunhas, como ele fala, né? Essas pessoas, elas nos encorajam a que a gente não fique parado no meio do caminho. Estimulam a gente a correr para buscar a nossa meta. E entre essas testemunhas pode estar a nossa própria mãe, a nossa avó, outras pessoas próximas de nós, né? E a sua vida talvez não tenha sido sempre perfeita, mas no meio dessas imperfeições, dessas quedas, dessas coisas ruins, você continuou a caminhar e agradou ao Senhor, né? Quantas e quantas vezes é exatamente isso que está faltando na nossa vida, principalmente na vida da nossa família, né? Quantas vezes o que nós fazemos é um contratestemunho de vida cristã. Então, basta uma pequena dificuldade e logo a gente desiste de alcançar a meta, né? Um filho drogado, uma filha desviada, um marido alcoólatra, alguém rebelde sem causa na nossa família, uma doença que adoece a família inteira, e esses problemas também adoecem a família inteira, né? Tantos são esses obstáculos que o mais fácil é desistir. Mas não. A palavra de Deus não incentiva e nem apoia essa desistência, né? Nós precisamos crer. Desistir jamais. E lógico que às vezes a fraqueza vem, o cansaço nos desanima, nos abate, os problemas perturbam a nossa mente, né? Afinal, nós somos humanos e fracos, né? Por isso, nessas horas, nós precisamos exercitar a fé, buscar forças além das nossas. E de onde vêm essas forças? Essas forças é o socorro que vem do alto, né? Vem do Senhor. Jamais vai vir uma solução de baixo, das profundezas do abismo, né? Daquelas pessoas que gostam de ver o circo pegar fogo. Aqueles conselhos, né? Que são sempre pelo caminho mais fácil. O cristão, nós cristãos, temos que perseverar. Nós temos que continuar a caminhada, não parar no meio do caminho. A gente pode até parar para descansar, mas a gente tem que tomar fôlego e retomar o caminho com redobrado esforço. Isso é buscar o caminho da santidade, que o Papa fala. Isso é elevar o nível de vida. Isso é decidir-se por Deus. Isso é viver na certeza de que o Senhor tudo vai nos prover e tudo proverá. A família é o projeto divino, né? Mas nós somos aqueles que precisamos agir para mantê-la santificada. E os instrumentos para isso, lógico que a gente tem em mãos, né? Nós precisamos só colocar a mão na massa. A Terezinha já recordava no bloco anterior dos grandes santos, né? Eu agora estou retomando aquela Legenda Áurea, né? Que é o primeiro livro escrito sobre a vida dos santos. Aliás, a gente fala legenda como se fosse lenda, mas não é lenda. Era um pequenino resumo que se fazia para a canonização, o processo. Mas essa legenda é muito mais antiga, porque são dos santos da primeira leva. E, portanto, histórias assim, até cheia de fábulas, no sentido de super-homens e super-mulheres, né? Mas o documento também reserva, né, Irineu, um espaço para esses santos que a gente, assim, tem familiaridade nos altares, nossa devoção. Vamos um pouquinho recordar deste capítulo que
traz esta lembrança? Então, no número 4, existe, da exortação, né, existe a afirmação. Vou ler. Os santos que já chegaram à presença de Deus mantêm conosco laços de amor e comunhão. Atesta o livro do Apocalipse, quando fala dos mártires intercessores. Vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamavam em alta voz: Tu que és o poderoso, o santo, o verdadeiro, até quando esperarás para julgar? Podemos dizer que estamos circundados, conduzidos e guiados pelos amigos de Deus. Não devo carregar sozinho o que na realidade nunca poderei carregar sozinho. Os numerosos santos de Deus protegem-me, amparam-me e guiam-me. Eu li o número 4 da exortação. E é importante, é reconfortante esse ensinamento da igreja a respeito da intercessão dos santos. A gente nem precisaria falar muito sobre a intercessão de santos, que volta e meia nós estamos pedindo a intercessão de algum santo. Isso não é nem nada de idolatria, não é de superstição, que a gente já explicou, a gente condena, isso não é coisa que a igreja apoia. É um artigo de fé. Creio na intercessão dos santos. Nós, católicos, cremos na intercessão dos santos. Sim, eles intercedem por nós, nos protegem e nos orientam. Normalmente, em família, tem-se uma devoção especial a algum santo ou santa. O que é importante destacar é que nenhum santo ou santa, assim, aliás, já disse, foi reconhecido por seus méritos próprios. Mas todos eles, sem exceção, foram canonizados em função da vida dedicada a uma causa santa por amor a Cristo, em função de Cristo, por Cristo. Jamais a igreja vai canonizar um feito humano, por mais admirável que seja. Então os santos apresentam, eles têm uma função assim pedagógica importante. São pessoas normais, simples, com defeitos e virtudes, como eu, como Padre Aldo, como Gilberto, como a Terezinha, como você, como nós, mas que resolveram elevar a sua vida num patamar bem elevado. Muitas vezes se entregaram à vida de pobreza, uma vida dedicada aos pobres e doentes, uma vida de intercessão pelos menos favorecidos e pelos que sofrem as terríveis dores que assolam o mundo, ou entregaram-se ao martírio para testemunharem a sua fé no Cristo ressuscitado. Vou pedir agora para a Terezinha falar sobre a exortação, o número 5, o que explica o número 5? Número 5 diz assim, né? Nos processos de beatificação e canonização, tomam-se em consideração os sinais de heroicidade na prática das virtudes, o sacramento da vida no martírio e também os casos em que se verificou um oferecimento da própria vida pelos outros, mantido até a morte. Essa doação manifesta uma imitação exemplar de Cristo e é digna da admiração dos fiéis. Então, resumindo, né? Todos nós podemos e devemos buscar a santidade, esforçando-nos na doação à causa do próximo, vivendo o amor ao próximo como a si mesmo, né? Que é isso que o Cristo nos ensinou. E a gente não deve se ocupar de ser beatificado ou canonizado, né? Mas a gente tem que se esforçar para praticar as virtudes que nós apreendemos e tentar viver afastados e afastando-nos de tudo aquilo que é indício de pecado e da negação de Deus na nossa vida. Então, caros ouvintes, esta é uma primeira introdução do nosso documento, desse documento que é nosso. O Papa escreveu para todos os homens de boa vontade, para todos os fiéis, homens e mulheres de fé. Enquanto o Gilberto faz uma pequena apresentação aqui dos nossos colaboradores,
que estão aí com o nosso programa, ajudando, mantendo-o no ar, nós vamos organizar aqui o sorteio daqueles que escreveram. Muito bem. Se você precisa de um imóvel comercial ou residencial na Moca ou região, ligue para WTR Empreendimentos e fale com Vanderlei. O telefone é o DDD 11 2796 5776. Não se esqueça desse nome, WTR. E o Supermercado da Avó é o supermercado para toda a família. Há mais de 30 anos servindo com responsabilidade toda a zona leste da capital. O Alto Tietê, Taboão da Serra e São Bernardo do Campo. Não se esqueça, Supermercados da Avó. Ligou para nós também a dona Leonida. Está aqui, Leonida Souza. Ela é de Santo Amaro. Ela pede oração para ela mesma, para a família e também pelo nosso país e pela paz no mundo. Também lá de Pernambuco chegou um comunicado para nós, é do senhor Aldenir Remígio, que pede oração para toda a família, preocupado com os familiares dele e também para nós aqui no programa da Rádio 9 de Julho. Obrigado pela audiência, senhor Aldenir. Também mais ligações para cá, aliás, mais comunicado com o WhatsApp, mas sem nome. Comunicou conosco também a dona Fátima Antonelli da Vila Zate. Muito obrigado pela audiência. Então, nós vamos agora anunciar o nome daqueles que o casal Terezinha e Irineu irão enviar para você, caro ouvinte, o documento, essa exortação do Papa, um exemplar, vai para Dona Maria do Carmo Greco, de Guarulhos. Eu vou ligar hoje ainda para a senhora, viu, Dona Maria do Carmo, para saber o seu endereço. Pode aguardar. E o segundo para Célio Aparecido Oliveira, do Jardim Eledi. Ok, então vocês receberão aí nas vossas casas. Então esse foi simplesmente um aperitivo desse documento que é riquíssimo para a nossa vida de fé. Você pode comprar esse documento também, nós temos aqui com a edição das Paulinas, mas tem também Vozes, CNBB e todas essas grandes editoras católicas, elas publicam, organizam esses documentos. Você pode comprar baratinho, acredito que entre 8 e 10 reais você pode comprar. É um elemento importante, porque às vezes a gente lê tanta coisa, fica distraído com tanta coisa, e um livrinho desse curtinho, você vai pouco a pouco, lendo, saboreando as palavras. Isso certamente ajudará a você a crescer na fé. Nós queremos continuar com este tema, com esse documento, apontando aqui os passos que o Papa vai dizendo, mostrando sobre a santidade. Rezemos pelas famílias e rezemos por aqueles que nos escreveram, telefonaram. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até domingo, se Deus quiser, neste mesmo horário, continue na Rádio 9 de Julho. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa,